Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje vamos falar de um assunto que preocupa muitas famílias: a relação da escola com a família. Você sabe escolher a escola certa para o seu filho? E se essa escola está sendo saudável para ele? Quais são as responsabilidades que pertencem à família e quais cabem à escola? Então, nós vamos saber tudinho hoje sobre esses assuntos e eu trouxe hoje aqui a pedagoga, a Fernanda Badia. Fernanda, Fê, Oi, seja muito muito bem-vinda. obrigada. Estou muito feliz de estar aqui Ai, que contigo. honra tu aqui, que maravilhosa. Muito obrigada. Então, para a gente começar, tá? Eu gostaria que tu te apresentasse e contasse um pouquinho do teu trabalho. Tá, perfeito. Então, eu sou a Fernanda, eu tenho formação em pedagogia e eu resolvi sair da caixa. Eu tive muitas experiências em escolas. Inclusive, teu Instagram É pedagoga fora da caixa. Eu costumo dizer que eu tenho uma vasta experiência, 17 anos, né, na educação infantil, e meio frustrada, assim, sabe? Porque eu queria muito ter atenção singular para os meus alunos, poder dar uma atenção de verdade para eles, na verdade, quando tu tem 30 crianças dentro de uma sala de aula, 20 crianças, tu sempre acaba deixando algo passar. E, de fato, é bem importante que a gente tenha essa percepção, assim, da importância do olhar singular dentro do desenvolvimento infantil, né? Então agora a gente vai entrar num quadro de perguntas, tá? Eu vou Tá. te fazer umas perguntas para a gente tirar muitas dúvidas, né, dessa relação da família com a escola, né? Porque muitas famílias realmente ficam na dúvida, né? Como que eu vou ter um critério, né, para escolher a melhor escola, né? Então tem muito assunto, né, para a gente conversar aqui hoje. Perfeito. Então a primeira pergunta qual é? Quais são os critérios que a gente tem que levar em consideração na hora da escolha? Então, tu sabe que na minha rede social tem muitas mães que me procuram para dizer: Fê, qual escola eu escolho? Qual é a melhor escola de Porto Alegre? E eu sempre digo para elas: é muito delicado isso. A gente tem que entender quais são os valores da tua família, a gente tem que entender o que tu prioriza, né, dentro desses valores, e a partir disso nós vamos escolher juntas a melhor escola. E a melhor coisa, sabe o que é? É tu afiar o teu olho na hora de visitar uma escola, na hora de fazer uma entrevista, de perguntar a formação dos professores, a formação continuada desses professores, porque não é só sobre experiência e anos, né, dentro da educação, mas sim tu te atualizar, tu entender o que tá hoje em dia, né, aí na frente da educação, a forma de olhar singular para as crianças, não é um bastantão, não é todo mundo que aprende de uma forma, entendeu? Então eu acho isso bem importante na hora de alertar esses pais ao escolher a escola. Ter uma relação legal com a escola, tu te sentir bem ali dentro, tu te sentir acolhido. Eu acho isso muito importante. Fê, o que é mais determinante na hora da escolha, tá? É a proposta, né, pedagógica, ou o vínculo que a equipe, né, vai ter com a criança, ou a estrutura? Então, eu acho que é um pouco de cada coisa, mas o primordial para mim é os profissionais que estão dentro daquela escola. O quanto eles levam a sério aquela profissão, o quanto eles estão formados continuadamente. Isso daí eu bato muito nessa tecla, porque é muito importante. Eu conheço muitos profissionais que são maravilhosos, mas conheci na minha trajetória profissionais acomodados, profissionais que escolhem a criança que vão dar aula, assim, né? Do tipo, esse aqui é tranquilo, esse aqui vai go through it. Os outros não, esse daqui não vai conseguir, então não dá para ser assim. Tu tem que identificar quais são as dificuldades e quais são as potencialidades e trabalhar em cima disso sempre. E quais são os sinais, tá, que os pais devem observar nos seus filhos que aquela escola, de repente, não foi a melhor escolha, que aquela escola não está sendo saudável para o seu filho? Então, eu acho bem legal da gente observar o quanto a criança tá indo para a escola feliz, tá no carro, vamos mamãe, entra na escola tranquila, né, transita entre os ambientes, dá oi para as pessoas, né, para recepcionista, para segurança, conhece todo mundo, eu acho isso muito legal. E a relação da prof, né, tu vê o olho brilhar, tu consegue ver quando a criança olha para a prof e fala:
prof, sabe aquele momento feliz? E muito, muito, Dani, a relação da família com a professora. Eu acho que isso, tu vê que a professora do teu filho conhece o teu filho, que sabe os jeitos, sabe se teve um dia legal, se acordou bem. Eu acho que isso é a melhor leitura para uma escola que se importa com o teu filho, que entende o teu filho e que está desenvolvendo ele, sabe? Sim. Acho que isso é bem importante. Então, no momento que a gente começa a identificar alguns sinais, né, que não tá resistindo para ir para a escola, né, começa a ficar triste no momento, né, que tá na hora de ir pro colégio, a gente tem que começar a observar então e de repente até Marcar uma reunião. marcar uma reunião na escola, né, para ver o que de repente tá Conversa. acontecendo. E eu acho isso também, sabe, Dani? Qualquer coisa diferente que vai aparecer, tu tem que te sentir à vontade para falar com a escola. A escola tem que ter portas abertas, né? Claro, cada uma no seu limite, no seu respeito, mas de acolher uma mãe que está angustiada, de que está observando alguma coisa. Eu falo sempre assim para as pessoas que estão em volta de mim. Eu tenho a minha faculdade, mas nada compara a tudo que eu aprendi com o olhar de mãe, né? Das mães dos meus alunos, as conversas valiosas. Isso para mim assim, ó, é o tesouro e abre chaves dentro deles. Ou seja, o teu olhar de mãe, né? Tu conhece a tua filha? Tu conhece o olhar dela, o caminhar dela, se ela tá feliz, se ela tá triste, se aconteceu alguma coisa. Então é importante a gente ter essa conexão, né? Então, sempre que a família sentir alguma coisa que tá diferente, que ela possa ter um momento com a prof, olha, eu notei que a minha filha não tá querendo entrar na escola, aconteceu alguma coisa, eu acho isso muito importante. E como é que os pais, né, podem ter essa aproximação, né, da escola sem também interferir no processo da educação, né? Sim, é bem importante isso. Eu vejo o desenvolvimento infantil como um triângulo, tá? Tem o lado da família, o lado da escola, para que a criança se desenvolva firme, tá? A base da criança é esse triângulo fechadinho. Ou seja, a comunicação da família, a comunicação da escola tem que existir. Mas tem responsabilidades da família e responsabilidades da escola. É muito importante tu identificar o que é a responsabilidade da escola. Por exemplo, a parte pedagógica, a alfabetização, a questão de socializar, de esperar a sua vez. Tudo isso dentro da escola não é teu papel, entendeu? Porque tu tá dentro da escola. Ou seja, se a prof talvez tenha um relato assim... Dani, a tua filha não tá conseguindo se comunicar muito bem, ela tá batendo. O que pode estar acontecendo em casa? Aí tu pode relatar para ela se aconteceu alguma coisa, olha, aqui tá tudo bem, não aconteceu nenhuma mudança. Então é essa comunicação, sabe? Eu acho importante tu também poder conversar com a tua filha sobre alguma coisa que está acontecendo dentro da escola. Essa comunicação é muito rica. E a partir disso, tu vai entender o que a professora está se responsabilizando e o que tu tá te responsabilizando, entendeu? Sim. E quando ficar pesado para algum dos lados, essa comunicação vai acontecer. E qual é a responsabilidade da família? A responsabilidade da família é sempre, né, vigiar a escola numa questão de tá tudo bem, eu tenho experiência muito com escolas privadas, tá? A escola pública eu não tenho muita experiência, então eu falo para escolas privadas, é bem importante isso. Tu tá pagando um serviço ali. E é importante que tu saiba identificar o que é a responsabilidade da escola. Ou seja, conheço casos delicados, do tipo, ela não está se alfabetizando. Te chama numa reunião. Ela não está se alfabetizando nos anos iniciais, no primeiro ano. O que tu pode fazer com isso? Brinca com ela na hora do banho, faz os sons das letras. É um up na hora de uma brincadeira, na hora da janta. Como é que é o nome desse legume? É cenoura, é batata. Então, assim, brincar com ela, mas não que tu vá sentar e tu vai ensinar tua filha, porque isso é responsabilidade da escola, entendeu? Isso é importante. E como é que a gente pode, então, em casa, né, estimular o que a criança está aprendendo sem levar uma segunda escola para dentro de casa? Isso acontece muito, tá? Principalmente porque as escolas não estão conseguindo
lidar com o desenvolvimento, tanto que eu trabalho só no privado, dando aulas particulares para as crianças que não estão conseguindo acompanhar ou que querem um extra da escola. Isso acontece muito e depende muito. Eu sempre falo para os pais dos meus alunos, eu faço uma aula diferenciada. Eu faço uma aula a partir da brincadeira, a partir do interesse. Então, eu não tenho como me relacionar como a escola faz. Eu faço de um outro caminho, uma forma fora da caixa, tá? Mas acontece, às vezes, da casa virar uma escola. Acontece. E eu acho, na minha opinião, que é importante que a família não vire uma escola. Eu acho que são ambientes diferentes. E quando que a gente pode perceber, né? Porque é muito difícil aquela parte, né? Quando a gente encontra a escola certa, né? Porque às vezes, assim, demora pra gente encontrar, né? Eu visitei muitas escolas. E então, a gente acabou que quanto mais eu visitava, mais perdida eu ficava. Sim. Tá? Porque assim... Ainda mais com a tua filha pequenininha, né? E então, assim, eu não conhecia, então eu fui conhecer vários perto do perímetro da minha casa, né? Até me afastei um pouco, né? Porque eu fui tudo por indicação. Mas eu fui em várias, eu fui, sei lá, umas 6, 7, tá? E quanto mais eu, mais perdida eu ficava. Meu Sim. Deus do céu. E eu comecei a ver, não, é só um pouquinho, eu tenho que pensar no que é importante pra mim também, né? Porque, claro que não vai existir, depois eu botei isso na minha cabeça, que não vai existir a escola perfeita. Perfeito. Não existe. Né? E a gente quer aquela perfeição, né? Sim. Então a gente meio que se ilude na hora de procurar, porque eu entrei há pouco tempo, né? Minha filha agora, que foi para a escola no início do ano, né? Então eu comecei a perceber que, tá, eu tenho que ver os pontos, né? Que eu acho importante. Então né? Se umas eram um ponto positivo aqui, outras negativo ali, então eu fui meio que, né, botando na balança o que realmente. Mas assim... aí tem a fase de adaptação, né? Sim. Que aí tu fica muito frustrada, né? Sim. Com aquela fase ali que demora... É um momento delicado. É um momento delicado. Acho que a gente sofre até mais, né? Porque quando eu fiz a adaptação, né? Eu fiquei até perdida nos primeiros dias. Gente, eu tenho 2 horas. O que eu vou fazer nessas 2 horas? Exato, a gente fica tipo, meu Deus, cadê a parte da minha filha aqui? Gente, o que eu vou no fazer meu em 2 dia? horas? Tipo assim, sabe? Olha que loucura. Né? Mas aí tá, obviamente foi se adaptando, eu acho que eu me adaptei também, né, porque as duas pessoas, né, eu e a minha filha temos que se adaptar. Sim, óbvio, vocês estavam muito unidas, né, e agora ela tem o programa dela, né, e tu agora tá podendo se ocupar de outras coisas também, mas eu acho que o coração de mãe fica, né. E aí agora ela tá super adaptada, gosta um monte da escolinha. Ótimo. Mas quando que a gente pode perceber que essa adaptação tá ok? Eu acho que é muito do punho da professora. A professora vai identificar isso. Ela vai... por exemplo, eu trabalho... quando eu estava em sala de aula, porque eu não trabalho mais em sala de aula, né? Eu trabalhava muito me comunicando com as mães. Eu disse, olha, o dia foi legal hoje, acredito que amanhã ela já vai conseguir estar, né, o dia inteiro. Ou hoje ainda não estamos preparadas. É muito do que a criança vai mostrar. E eu tenho um ponto muito legal, assim, eu vejo que quando a criança já está adaptada, ela consegue transitar na aula tranquilamente, ela usa os espaços, por exemplo, consegue ir no banheiro tranquila, escolhe os brinquedos, né, explora os brinquedos de uma forma, não tipo novidades, assim, mas transita, usa, é uma tranquilidade diferente, assim. E aí, a partir disso, eu comunico os pais que está adaptado. E como que essa parceria, né, entre a família e a escola, ela pode contribuir, né, no desenvolvimento da criança? Para mim é total. Eu acredito que essa parceria precisa existir, principalmente para a gente identificar onde a criança está no desenvolvimento, né? Aquela comunicação que eu te falei. Se não existe essa comunicação da escola com a família, que eu conheço, infelizmente, acontece das escolas se fecharem para a família, acaba que tu fica cega do que está acontecendo dentro da escola. Quais são os feedbacks, principalmente quando é muito pequenininho, né? Da gente entender o que eles estão trabalhando, acompanhar o planejamento, isso é bem importante, entender os acontecimentos, porque na educação infantil todos os dias tem um acontecimento, né? Com certeza. Por exemplo, o fulano batendo ciclano, como é que aconteceu, isso tudo tem que ser muito relatado. Isso é a forma com que eu trabalho, é a forma com que é muito claro, é claridade, é transparência. E ainda mais assim, a minha filha entrou sem falar, né, e agora
né, dá para ver que ela está tendo um bom desenvolvimento, ela já está Uhum. falando muitas coisas, né, vai surgindo palavras, frases, né, Que então é amor. muito bonitinha essa fase, né, que tu tá vendo que ela tá gostando da escolinha, que ela tá se desenvolvendo, né, mas quais são os desafios que tu acha que essa relação, que mais tem hoje em dia nessa relação? Um desafio, assim, entre escola e família. Eu acredito que seja essa comunicação, a comunicação dos acontecimentos e dos marcos do desenvolvimento. Acho que eu vejo o professor muito receoso sobre essa comunicação. Eu acho que os professores, eles estão numa fase de desvalorização, né? E isso foi uma das coisas que me fez sair da caixa, tipo, não serve para mim, escola, o salário baixo, falta de apoio pedagógico na hora de lidar com alguma situação de alguma criança. A gente é psicólogo, a gente é pedagogo, a gente faz planejamento, a gente leva trabalho para casa, um monte de coisa. Então, isso me fez sair de escola. Eu acredito que isso reflita na criança e reflita na relação da família com a criança. E eu falo sempre para os pais dos meus alunos, vocês são grandes chaves para que os professores sejam vistos e valorizados. Ou seja, não tem nada mais lindo do que tu ver o professor da tua filha ser valorizado, né, ter apoio pedagógico, ter formação continuada para que ele seja cada vez melhor dentro do espaço educacional. E muitas das vezes o que a gente vê são empresas educacionais que, né, cobram taxas altíssimas de matrícula ou mensalidades e o salário do professor é muito baixo. Sim, eu vejo cada vez mais, né, como tá tendo essa rotatividade, né, de profissional. professor, né? Isso daí é o maior sinal de escola problema, tá? Rotatividade profissional, tu pode escrever. Não são valorizados, não tem apoio pedagógico, é bem complicado. Não, e também, isso vai refletir no com desenvolvimento certeza, da tua filha. porque imagina tu ficar toda hora trocando da prof, né, como é que ela Uhum. vai ter uma interação, como é que ela vai se desenvolver se, né, é É complicado. difícil, né? É É muito bem complicado. difícil, é bem complicado. E que os professores consigam também entender os seus direitos e cobrar que cada um dentro da escola tem o seu papel. Eu era bem polêmica quando eu trabalhava em escola. Todo mundo que trabalhou comigo sabe. Eu exigia apoio pedagógico, eu exigia hora planejamento, eu exigia um monte de coisa. Eu sabia dos meus direitos e eu sabia que eu ia entregar um trabalho de qualidade. Então, isso eu exigia e eu entregava muito, muito, muito. Mas dava uns tremores, né? Sim, mas tu tá mais do que certa, né? Eu acho. Eu Uhum. tô bem realizada, assim. E os meus alunos eu tenho contato até hoje. É muito emocionante, muito legal de ver o quanto fez diferença eu ter lutado pelos meus direitos para poder ser uma profissional boa para eles, sabe? O que a gente pode fazer, né, a escola, para aproximar esses pais que não conseguem participar, né, ativamente, que eles têm dificuldades, né, de repente por causa do Tem. trabalho, enfim, como é que eles podem aproximar esses pais que têm essas dificuldades de participar? Dani, é tudo baseado na relação, na consideração e no respeito. Provavelmente uma mãe que não está muito engajada, ou um pai que não está muito engajado no desenvolvimento escolar do seu filho, é porque provavelmente tem algo por trás, né? Um histórico familiar, um histórico da sua própria vida. E quando tu estuda sobre isso, tu entende também os pais, né? Então é o acolhimento, a relação, o respeito. E mostrar para os pais a importância da presença deles em reuniões, em opiniões, isso daí é muito importante. Eventos. Teve uma mãe que eu esperei, acho que foram 9 meses praticamente, para ela ter uma reunião comigo. E eu lembro que na nossa reunião era para durar 30 minutos, a nossa reunião durou 1h30. Ela é minha amiga, tipo, sabe? Então, eu tive respeito sobre o tempo dela, sabe? E claro que às vezes a criança não pode esperar, se é uma coisa mais urgente, tem que ser mais incisivo, mas é aproximação gentil, né, acolhedora e também conscientizar, porque tem muita gente que não tem ideia da importância da educação infantil. Né? Eu não vou lá na escola do meu filho, eu já pago para eles ficarem lá, o que ela quer falando comigo? Isso acontece. Então, de tu conscientizar, de tu poder também trazer essa consciência para os pais, sabe? Tá, e quando tem algum caso assim, né, que tu vê que a criança não tá conseguindo, né, tá tendo um atraso, né, no desenvolvimento, na aprendizagem e também até muitas vezes no comportamento, né, que tu Sim. mencionou antes.
o que que é responsabilidade da família e o que que é responsabilidade da escola Essa em relação a pergunta é isso? maravilhosa. A responsabilidade da escola é registrar todos os acontecimentos e todos os dados que ela levantou para verbalizar para os pais que essa criança está com um atraso. Mas jamais a escola diagnostica ninguém. A gente não tem essa capacidade, a gente não tem essa formação. E eu já vi muita escola diagnosticando. E eu acho isso muito, 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 muito errado. O que a gente pode fazer é chamar a família, alertar esses atrasos de desenvolvimento a partir de dados e registros, né? E direcionar essa família sobre próximos passos, né? Talvez levar numa avaliação, procurar entender o porquê que essas coisas estão acontecendo. Às vezes uma audiometria vai salvar a vida da criança, sabe? Então, vai fazer com que ela não tenha mais atrasos de desenvolvimento. É bem importante isso. Então, ter esse acolhimento respeitoso, mas ao mesmo tempo alertar. É importante que nós, da escola, a gente consiga ter esse contato com a família. E se a família não executar essa continuidade de alerta, né, nos processos de desenvolvimento, aí a gente chama de novo a família, conscientiza, mas existe também, Dani, o fato de que muitas das vezes, quando a família não se envolve, a escola acaba sendo totalmente responsável, e isso não pode. É importante que a família se envolva também. E daí entra, né, as situações mais delicadas da criança ser convidada a se retirar. Porque a gente está sendo conivente sobre uma coisa que é irresponsável, entendeu? Então, ó, eu já te alertei, a tua filha precisa de um acompanhamento, eu preciso que tu me ajude fora da escola, porque eu não consigo fazer sozinha. E a gente está prejudicando o tempo de desenvolvimento dessa criança, entendeu? Mas assim, dentro da escola tem que ter um psicólogo. Sim, né? sempre. Mas quando não, por exemplo, assim, a criança, por exemplo, está com algum comportamento inadequado, está com algum, né, uma dificuldade de comportamento e convivência com os outros Sim, coleguinhas. socialização. E aí a professora vai identificar isso. Uhum. Ela vai falar com o Primeiro com a psicóloga, primeiro com a Aí ela vai fazer, eles vão fazer tipo uma terapia ou isso aí é fora da escola que tem que fazer? Não, eu acho que a psicóloga tem entrada em sala de aula, ela observa primeiro. A partir disso, a gente vai fazer planejamentos para mudanças de comportamento. E se nada der certo, a gente pode até sinalizar a família. Por exemplo, assim, ó, estamos notando que ela está com alguma dificuldade de socialização. E a partir disso, a gente vai trabalhando na sala de aula. E a família também vai trabalhando, observando em outros espaços. Porque é importante a gente entender, será que está acontecendo só na escola? Será que acontece em casa também? Não, esse comportamento é só da escola. Então, vamos pensar também o que pode estar acontecendo aqui. Então, essa comunicação é perfeita, sabe? Mas, sim, a escola tem que ter um psicólogo. E escolas que não têm psicólogos, watch out. É yellow flag, tá? Bem complicado, bem difícil. Eu já vi várias escolas que não têm psicólogo. E a gente acaba sendo daí. Fê, em quais situações a escola ela pode intervir diretamente, tá? E em quais situações também ela pode, né, aí orientar os pais, diretamente com os pais? Então, tudo que acontece dentro do espaço escolar, acredito que a escola possa interferir, né? Intervir, situações difíceis. Vamos lá, situações que a criança cai, se machuca, acredito que daí é sempre importante acionar os pais, né? Entender se a escola tem um sistema de ambulância ali, de pronto-socorro, de primeiros socorros, treinamento de primeiros socorros, acho bem importante isso. Mas apesar de que, para mim, é primordial sempre ligar para os pais quando acontece alguma coisa assim, de tombo, machucado, mais sério. Diagnóstico, escola não deve intervir, né? Ela pode levantar os dados, mostrar e apresentar para os pais isso, e a partir disso é com os pais. Essa responsabilidade é dos pais, né? De possíveis diagnósticos, atrasos de desenvolvimento, para trazer um profissional da área qualificado, um neuropediatra, um psiquiatra, para avaliar essa criança. O que a gente pode fazer é desenvolver cada vez mais o lado social, cada vez mais os desenvolvimentos científicos, e a partir disso, né, a convivência. Mas se existir um atraso, algo do tipo, a gente apresenta para os pais e os pais seguem. Eu acredito que a escola não pode intervir nessa parte. Mas a escola pode medicar, tem, né, medicar... medicar essas coisas pode, né? Tranquilo. Na verdade, não pode, né? Por lei, a escola não pode medicar. Quem pode medicar são os pais.
sempre. E quando tem uma enfermaria no espaço, uma enfermaria real com uma enfermeira, aí com receita e com prescrição, a enfermeira que é formada em enfermagem pode medicar. Nós, profissionais da educação, nós, pedagogos, não podemos. Se acontece alguma coisa, a gente que... Ok, mas aí sempre, claro, eles ligam para os pais, né? Ah, tua filha tá com febre, né? A gente medica, né? Mas Eles não perguntam. pode medicar. Olha, eu não sabia disso. Não pode. Se a tua escola da tua filha faz isso, olha, é um VIP ali, mas não pode. Por lei, a gente não pode medicar. Só se tu for até lá para dar o remédio para tua filha. Ah, aí tu já vai lá para pegar ela. Claro! Mas acontece, por exemplo, assim, tá com antibiótico, tá com até bombinha. A gente não pode. Olha que loucura, gente. Tem isso. Porque se a criança é asmática, como é que ela não vai, né? Não, todas as experiências que eu tive em escola, a gente não podia. Posso estar equivocada, mas não, pelo que eu sei, só com enfermaria. Queria te agradecer a tua presença aqui. Sério, tu é maravilhosa, tu é obrigada. linda, radiante, assim, eu gosto muito de seguir teu perfil. Inclusive, vou botar aqui o teu arroba aqui. Me sigam. Como é o teu arroba pra gente... Pedagoga Fora da Caixa, @pedagoga Fora da Caixa. Gente, ela fala tanta coisa bacana, ela fala tanta coisa assim... Nossa, eu adoro gosto de falar com uma linguagem mais acessível, sabe? Para aproximar os pais mesmo do que observar na escola. Eu acho isso importante. Um juridiquês, assim, acaba afastando, sabe? Não, totalmente fora da caixa. Eu adoro, quero te agradecer tua vinda aqui. Muito obrigada. Foi assim, ó, foi uma honra para mim tu vir aqui no meu programa. A gente fala de tanta coisa super importante, né, para as famílias, que é sobre a escolinha, né? E muito obrigada pelo espaço. É sempre importante a gente trazer para a consciência a importância do professor e da educação infantil, dessa fase que a gente... Nossa, nesse chão a gente pisa pro resto da vida. Então é importante que a gente entenda e se aproprie. Com certeza. E agora eu vou finalizar o programa maravilhoso com uma mensagem muito linda para você aí de casa. Ser mãe já é por si só um desafio diário. É quando falamos da relação com a escola dos filhos, esse desafio pode transformar em uma verdadeira montanha-russa de emoções, dúvidas, culpas, expectativas e cobranças. A escola não é e não deve ser uma extensão de cobrança, mas sim de parceria na construção do caminho educativo dos seus filhos. Uma relação saudável entre famílias e escola se constrói com diálogo, escuta e respeito mútuo. Ninguém sabe tudo e ninguém precisa dar conta de tudo sozinha. Confie na sua intuição de mãe, esteja presente da forma que for possível para você, mas lembre-se, participação não se mede apenas por comparecer a reuniões, mas por estar aberta a diálogo, por observar, por perguntar e principalmente por apoiar seus filhos emocionalmente. No final das contas, educar é um trabalho coletivo. E quando família e escola caminham juntos, todo mundo ganha, especialmente as crianças, o seu filho. Um beijo!